Oi, gente, boa noite. Colofé, Mucuriú, Mutumbá, Ure, Mojuba, Saravá e toda a saudação de respeito a nós, povos de matriz africana. Demorei a entrar, desculpa pelo atraso, porque a minha página estava meio bugada, estava em manutenção. Eu até postei uma mensagem pelo celular do Adriano na minha página, mas agora a página voltou ao normal. Pois bem, aproveitando essa semana que eu estou em casa, repousando do procedimento que eu fiz das minhas varizes e aproveitando para estar com vocês aqui todos os dias. Eu fiz um card anteriormente dizendo que eu estaria vindo aqui agora para a gente poder bater um papo para falar referente ao deslocamento que a Lumena do BBB vem fazendo diariamente. Por que eu quero falar especificamente da Lumena? Colofé, Flavinho, porque a Lumena é uma parte que me pertence, que nos representa. Colofé, Danielzinho, tudo bom, meu amor? A Lumena é uma vodunce do Jeje, iniciada na casa de uma lorixá distinta, que é filha carnal de uma outra lorixá muito distinta, todas filiadas ao Sejá-Um-Dê. E eu sou bisneto do Sejá-Um-Dê. Boa noite, Paigo, boa noite, Frederico. Tânia, tudo bom, meu amor? Colofé, tipo, eu pensei que era o Frederico, amigo meu. Tudo bom, Jaque? Colofé, boa noite. Então, o que acontece, gente? Quando um dos nossos toma o comportamento de usar de frases de intolerância, ela ali durante o período daquela cena, ela pouco falou, mas se eu estou arrodeado de uma vibração vulgar, de um comentário vulgar, automaticamente eu estou dentro da vulgaridade. Benção, Pai Fábio, tudo bom, meu querido? Saudades do Senhor. E por que eu digo que eu me incomodei com isso? Pela seguinte questão. Gente, a gente tem que falar que a gente está falando de uma mulher negra, é uma mulher que é militante, uma mulher que tem sua formação na cadeira de psicologia, uma mulher espiritualista vodunce recém-iniciada, se não me engano ela está completando um ano de ciclo de vodunce dentro da nossa nação, mas isso não importa, poderia ser de outra nação, eu também estaria aqui falando. Eu vim aqui hoje não para colocar o dedo e apontar, mas para tentar explicar para vocês como as pessoas, Colofé Marcelo, boa noite, Colofé Pati, tudo bom, meu amor? Para explicar para vocês como que a nossa fisiologia funciona e como a psicossomatização ela afeta demais. Colofé, só, tudo bom, meu amor? Ela afeta demais os nossos comportamentos. Vamos começar de um exemplo muito grande, que quando a gente se inicia nos preceitos iniciáticos da nossa vida espiritual, todas as nações têm ali um período de despedida do seu comportamento. Colofézinha, meu amor. Então, como é que funciona? Eu entro para me iniciar, Colofé, Wagner. Gente, talvez eu não responda a vocês agora, senão eu não vou conseguir dar uma linha direta no meu pensamento. Depois, quando eu parar, que a gente for bater um papo, eu vou dando um beijinho em cada um, tá bom? Mas sintam-se beijados, abençoados, e minha bênção dada já desde o começo e pedida. Quando a gente vai para o ritmo de iniciação, automaticamente, Colofé, Ericão, tudo bom, meu amor? Colofé, Vaguinho, a gente tem um ato no G chamado Sapocã. Não estou aqui quebrando nenhum podre, não estou aqui quebrando nenhum preceito. Na minha casa é Sapocã, em algumas casas será Pocã, outros é o Perfuré, eu não sei como é que funciona nas outras casas. Mas ali o vodunce do Jeje, ele distintamente se responsabiliza pelo abandono dos seus comportamentos anteriores vulgares. Colofé, Francisco, tudo bom, meu amor? Então, eu estou falando de uma mulher que é vodunce, não estou aqui para falar mal da mãe de santo dela, nem da roça do Vagedo, nem das pessoas que eu conheço próximas a ela, nem da ideologia espiritual dela, nem do comportamento dela. Eu estou aqui para falar diretamente do comportamento analítico, para a gente colocar a mão na consciência e entender que a gente não está aqui mais para atender essas demandas negativas desse confinamento chamado Big Brother e de qualquer outro programa de televisão que leve ao apontamento de dedo, como a Carol Conká fala que a religião do outro menino de Xangô era matadora de galinha. Que mulher negra é essa que não conhece a história do povo dela, que nos deu essa herança de DNA tão maravilhosa e nos deu o pertencimento do candomblé? E ela não sabe que se trata do candomblé, que se trata de um sacrifício litúrgico dado em oferenda, dado em gratidão em dízimo. Mas voltando para a Lumena, aquela que é meu tema. A Lumena é uma vodunce de 1 ano e sei que ela vem de uma desinência muito grandiosa. Afinal, eu sou o bisneto dessa desinência, eu sou filho do seu Roberto Jorge Dotolu, e que é filho do seu Iapeteci, falecido em memória, meu avô, e que veio do Sejá-Um-Dê também. Então eu sou neto dessa nação, bisneto na verdade. Eu venho de lá. Colofé, Mona Lisa, irmã, tudo bom? Colofé, nega, tudo bom, preta?
Então, como uma mulher que passou pelos preceitos, que se iniciou com a sua Yalorixá, com a sua Doné ou Rumbona, que é o Ogorense Aline. Ogorense Aline é filha de uma outra mulher, Colofer Rafael, muito grandiosa também, e é um povo de militância espiritual antigo. Eu conheço pessoas ao redor dela. Não é uma pessoa do meu convívio, porque eu não convivo muito em São Paulo, mas eu sei que o povo que a rodeia, Colofer Rogério, as pessoas que rodeiam a Lumena, são pessoas que têm uma contribuição social de construção, de espiritualidade, da música, do magistério. É o povo preto empoderado, é o povo preto que chegou em São Paulo e construiu ali uma resistência contra todo o preconceito. E aí lembrando que ela é uma mulher militante, uma mulher lésbica, é uma mulher negra ou preta, sei lá, não sei qual o dialeto mais certo ser colocado, a linguagem mais certa, porque quando você fala uma coisa é criticado por outra, mas uma mulher negra, uma mulher preta, de poder, de empoderamento negro, militante, Colofer, Igor, tudo bom? E com formação em psicologia. Alguns dizem que ela foi bloqueada pelo o código de ética dela, mas isso não me importa. O que importa a gente entender e ter um olhar de misericórdia, hoje houveram duas postagens muito bonitas no Facebook, Eita na Roça do Vagedo foi uma, onde a Doné, ou a Rumbona, a Ogorense Aline, diz que ela vinha ali dar explicações pelos comportamentos da Lumena, mas que ela não era responsável, afinal ela não pode se responsabilizar. Todos nós, Colofer, irmão do Até Runhó, tudo bom, querido? Irmão. Todos nós não podemos nos responsabilizar pelas atitudes de um filho de santo. Isso já aconteceu comigo, com a maioria dos meus irmãos, com a maioria dos meus conhecidos. Nós criamos o filho com a melhor boa intenção. Repassamos para ele todo o conhecimento. Hoje até eu estava assistindo uma live do meu compadre Valentim Almeida e de um menino chamado Rodrigo. Eu o conheço de vista do Face, mas não conheço pessoalmente, felizmente. E eles estavam falando que a boa cultura é feita com a vivência. E quando eu tenho outros preceitos, quando você admira seu líder, você automaticamente tenta seguir os caminhos. Então o que acontece? Colofer, Carlinhos, tudo bom, querido? Quando a gente fala que essa mulher, essa senhora a Lumena, ela passou por um rito chamado Sapocan, que é um rito da minha nação, ela teve o compromisso de abandonar ali seus comportamentos vulgares, negatividades, coisas ruins. E não creio que ela os tenha trazido aqui para frente. Porém, eu creio numa coisa muito importante. Quando a gente fala de uma mulher, que a gente sabe um pouco da história dela por fora. Colofer, Celcinho, tudo bom, querido? A gente sabe que ela sofreu inúmeros preconceitos, que ela sofreu inúmeros ataques, que todo povo de militância tem que estar o dia inteiro com a língua afiada para responder à altura, que quando você vê uma mulher trans, um homem negro, uma mulher lésbica, um homem gay, dando escândalo na rua e todo mundo falar que é micococó, é porque só quem não passou por intolerância na pele não vai entender o que eu estou falando. Porém, a Lumena, ela está simplesmente tentando legitimar a sua presença e atrair para o seu ego. O ego dela, Colofer, pai Anderson, beijo, saudades do senhor, saudades do meu compadre Clécio, saudades da minha irmã Mona, dona Mona, saudade inúmeras de vocês. Espera que a gente não pode estar viajando para se visitar. Então, até perdi o fio da meada, gente, desculpa. Quando a gente fala que ela está querendo se legitimar, é porque o ego dela está inflamado nesse exato momento, pedindo fama. É o que ela constitui para ela. Ela entrou no BBB para ali fazer fama. Ela está numa competição e confinado, diferente dos psicopatas e dos sociopatas, que eu não creio que seja uma questão da Lumena, não encaixo ela nesse parâmetro, mas quando nós estamos confinados, pessoas que sofreram traumas e não elaboraram bem esse trauma, se tornaram recalcados. E o que é o recalque? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou um homem gordinho. E eu, quando criança, fui chamado de rolha de poço, de primo da baleia, de obeso, de Pokémon, de Peppa Pig, que agora é mais atual. E aquilo foi me doendo, aquilo me gerou um trauma. Porque o que eu acho que a Lumena está passando agora, perdão, é por uma validação de um transtorno neurótico embasado no trauma da agressão. Toda pessoa carrega dentro de si uma criança interior ferida. E essa criança ela tem 7 tamanhos, como são as punções da nossa vida. Quando o nosso id
começa a perturbar um pouco a gente e a gente não tem uma formação de superego muito bem equilibrado, o nosso ego inflama. O superego vem da criação dos pais, do colégio, perdão, da sociedade, por final da religião. Então, quando o seu superego não é bem formado na família, não é bem formado no colégio, não é bem formado na sociedade, minimamente na religião, que é o último freio moral para que o ser humano busque o equilíbrio, ele é formado. Então essa menina, ela teve dentro da educação litúrgica dela, dentro do rundeme dela, ela teve com certeza, Colofé Rinaldo, uma pessoa que educasse, uma etemim, uma pessoa mais velha que educasse, uma ebome na linguagem das demais nações, entendeu? Então não compete mais ela repetir comportamentos vulgares. Essa é a grande verdade. E quando eu estou ali, naquele momento do Big Brother, e o ego dela inflama, e se esse ego, como eu falei anteriormente, está ligado a um sentimento de trauma que ficou aqui dentro, e ela está passando por um momento de um transtorno que relembra um trauma, ela está transtornada, dentro de um caminho ligado às neuroses de abandono. A gente sabe que dentro da neurose de abandono, a pessoa que sofre abandono, que sofre agressão, que sofre apontamento, que sofre injustiça, que sofre negatividades, ela sofre de 3 atitudes. Uma, resignar, ela vai tocar a vida no dane-se mesmo. Por que no dane-se? Porque automaticamente, estando no dane-se, ela vai fazer aquela dor ficar silenciosa, são onde muitos se isolam e muitos se deprimem. Por quê? Houve um start, houve uma ocasião, houve alguma história, um start. A Lumena foi xingada de preta feia ou preta sapatão. Aquele start gerou nela um sentimento negativo, pré-recalcado. Aquele pré-recalque gerou nela um envergonhamento, por consequência gerou culpa. Culpa dela não poder reagir. Sequencial a isso, ela se envergonha novamente, ela se deprime. Então, deprimido, o ser humano, na primeira questão do complexo neurótico de abandono, ou das neuroses e transtornos de abandono, a pessoa se coloca isolada, mas ela escolheu militar. Então, se ela está militando pela causa gay, pela causa preta, pela causa gay e por entre outras causas, ela é sabedora que agressões vêm dos não moderadores, porque a sociedade ela é formada de criticadores, acusadores e moderadores. Criticadores é aqueles que falam mal de tudo. E os moderadores são aqueles que falam, deixa isso para lá, depois isso passa. E aí entra a questão de ela ser uma mulher formada em psicologia. Quando você se forma em psicologia, e em sequência você escolhe alguma outra área para você poder... Paty, já leio já a sua para não perder minha linha de pensamento, tá, minha querida? Quando você se forma, você tem uma vivência. Você precisa primeiro instituir a sua autocura, o seu auto-saber, para depois cuidar de outras pessoas. E aí você é assistido por outros profissionais para ver se você tem equilíbrio do seu ego não se falar. Por exemplo, você é uma pessoa, voltando lá atrás, que foi agredida ou passou por um abuso sexual, seja ele abuso de penetração, de passar a mão, de assédio moral. Quando você for cuidar de um paciente e você não estiver com o seu ego bem instituído, você tem que fortalecer o paciente para ele fazer o caminho, para ele encontrar uma solução de sanar aquele sufoco, sanar aquele trauma, você pode comprar aquilo para você, você pode se ativar, se inflamar e ao invés de decompor aquilo do seu paciente, você compor nele um outro trauma. Então, como eu estava falando, você sai da resignação para uma questão chamada fuga, quando você tem transtorno de abandono e agressão. Na fuga funciona da seguinte forma: a pessoa que foi abandonada, que foi maltratada, a criança submissa, a criança que conviveu em lares com desordem, discussão, ela vai pensar o seguinte: poxa, eu já fui abandonada, agredida, já roubaram minha identidade, eu não posso ser quem sou um bode expiatório. A menor chance de eu ser colocada na situação que desagrada o meu ego, que me traga memórias traumáticas, de recalques que eu não consegui elaborar o fim dele, o luto, eu vou fugir. Então, em segunda questão, a Lumena poderia resignar essa história, ficar no canto dela, ela poderia fugir do assunto e até ser lida como desistente, sendo que ela é militante, mas vem a terceiro caminho, que é a hipercompensação. Quando a Lumena ouve dos seus amigos o escárnio do candomblé, ou qualquer tipo de escárnio que entra em desordem com a psique dela, o psiquismo dela, ela agride, ela hipercompensa. Aquilo inflama ela. Tanto é que numa das ocasiões, quando aquele menino de Xangô foi mandado embora, o Lucas, que saiu pelo assédio moral que ela fez com o menino, ela teve aquele choro descompensado, ela mordia o lábio por dentro, ela catucava as unhas, você via que ali estava instalado
uma pessoa com trauma infantil, uma pessoa que tem a sua criança interior ferida de tal forma que não é culpa dela quando ela agride, ela reagride. Não estou aqui defendendo a Lumena, não estou com interesse nenhum em defesa da pessoa dela, nem ninguém ligado a ela. Estou querendo dizer a vocês, minimamente, que nós precisamos ter a compreensão da psique humana para a gente não fazer Colofé Pai Michael do Candomblé uma escola de terrores e nem colocar essa menina na cruz dizendo que ela é culpada pelos escárnios do Candomblé, mas ela, nesse exato momento, ela estava em comunhão com pessoas que nos desconstruíram, mais uma vez. Agora vocês vão me dizer, Carol Conká, que o outro MC e o outro menino, todo mundo sendo homem e mulher, preto e preta, homem e mulher, negro e negra, sabendo da nossa história, pessoas ligadas da arte, não sabem da onde o nosso povo, eu falo nosso porque eu me considero integrante desse povo, eu tenho DNA, meu avô era negro dele da Madeira, então passou pela minha avó e pela minha mãe, está comigo o DNA, por isso sou no Candomblé, eu sou homem branco, que requeri minha posição dentro do Candomblé. Vocês acham que eles não tinham consciência da onde veio o nosso povo, que o nosso povo passou? Para dizer que a nossa religião é matadora de galinha, joga na encruzilhada? Pelo amor de Deus, quem não sabe a comunicação que Exu exerceu na época das encruzilhadas com a Alguidade de Farofa, não sabe o que é a cultura do furto positivo, não sabe o que é a cultura dos quilombos. Eu não sou a melhor pessoa mais inteligente para falar disso, eu ainda estou aprendendo, mas minimamente o escárnio, o deboche, nada mais é que uma violação feita a nós, estamos aqui fora, ou aquele menino que saiu, pelo método de superação. O escárnio é para superar o outro. Onde a minha cultura não vai, onde eu me identifico, eu não posso me projetar, eu tenho que escarnecer, eu tenho que destruir, debochar. Vocês têm visto aí o comportamento dual da Carol Conká. Uma mulher manipuladora, quando é colocada na parede, ela resiste, ela baixa, ela chora, ela vivencia, ela foi descoberta, jamais ela pode aceitar. Então, quando eu quero falar da Lumena e dessa questão do recalque sentimental, a gente entende ali que fora as besteiras que ela vem fazendo, as agressões e o discurso de ódio que ela promove, a gente vê que ela é uma pessoa militante, não por uma militância no coletivo. Ela é militante particular, que seja. Eu milito a defesa dos obesos brancos, porque o meu recalque, eu tenho sentimentos aqui que não foram bem elaborados no fim, e todo mundo que falar de um gordo, eu vou me sentir acusado, vou me inflamar, o meu id vai falar, vai lá e dá a resposta. Mas o que o superego nos ensinou? Minha mãe é uma mulher que me ensinou que eu não devo responder na rua. Se alguém me chamar, Colofé, Guteminho, Colofé, Marcelo, me chamar de viadinho, ou me chamar de homem gordo, ou me chamar de bicho, ou de macumbeiro, porque o que o outro projeta sobre mim, a mim nada faz efeito. Porque eu sou ciente do que sou, e sendo ciente do que sou, não preciso dar ao outro o que ele espera. Os psicopatas, sociopatas, os narcisos, os agressores sociais, eles precisam jogar em você para te irritar, porque a sua devolutiva de irritação é a resposta que eles almejam. Eles estão assim, opa, tirei o outro do sério. E quando a Lumena, naquele exato momento daquela reunião ali, eu não vi particularmente, porque eu não acompanho Big Brother, eu fui ver as cenas hoje pelo YouTube, eu não vi particularmente ela escarnecendo do Lucas, quando eles estavam falando lá de xangolosando, xangozando, aquela brincadeira de escárnio. Ali era uma reunião de crianças emocionais perdidas, chamada criança interior ferida bobo da corte. É a criança que, quando um assunto é sério, ela satiriza aquele assunto para poder tornar aquilo como escárnio e tomar aquilo como lucro. Como fui uma criança satirizada, de mim foi tirada a chance de escolha, eu tiro do outro a chance de expressão. Gente, já vou voltar para um tempo de poder ler os comentários que ali a Paty fez, o Adriano fez. São pessoas ligadas à psicanálise, ligadas à psicologia, são comentários interessantes. Preciso só respirar, terminar, concluir meu pensamento, que eu me perco com facilidade. Então, o que eu venho dizer aqui é que a gente não acuse a Donel, a Rumbona, dessa menina, porque ela foi bem educada, que a gente não acuse o sistema religioso do Jeje Marim, entendeu? Seja pós-errem, pó-dabá, que a gente lembre que convívio não quer dizer exercer uma função, porque ela consegue conviver na roça, teve esse axé, essa sorte, como a mãe dela mesmo disse, de entrar no Big Brother, mas já está rolando uma ladainha por trás da voz do homem da mulher. Eu não estou aqui para atacá-la, nem para proteger a roça do Vagedo. São meus irmãos consanguíneos, porque sou de lá, não sei se eu sou automaticamente, eu devo ser sobrinho neto da Aline, ou devo ser sobrinho da mãe dela, entendeu? Mas são pessoas que estão dentro da nossa nação, estão dentro da minha casa matriz, e eu aprendi que debaixo de chuva ou sol, minha casa matriz é a minha vida.
Quando me afastei da casa do meu zelador, que me deu o do G, eu fui procurar outro zelador, mesma desinência, tomei meu IK lá e voltei ao meu zelador. Afinal, filhos erram e acertam, eu não tenho medo de onde falar isso aqui. Saí, fui muito bem tratado, tomei uma obrigação maravilhosa, me rendeu inúmeras glórias, mas voltei à casa de meu pai. Mas em nenhum momento eu saí de dentro da minha nação. Por temor, por respeito, por adoração e por amor a meu Pai Bessem. Eu sirvo a um Deus vivo. Cada um em sua nação tem o seu pontífice real. E fora o meu Deus vivo, eu ainda tenho seu Sobô e seu Azansum que podem me cobrar, caso mediante eu me coloque um pecado como esse. Porém, o que a gente tem que aprender nessa história toda é que a Lumena errou por estar no meio, ela falando ali, eu estou certo com o meu santo, está errado com o seu. Eu não sei como é que foi a conversa. Mas se ela é uma mulher militante, defensora da causa lésbica, da causa gay, da causa LGBT, da causa negra, da causa espiritualista, ela deveria minimamente se deslocar daí e falar, gente, brincadeiras à parte, sou uma mulher já com um pouco de estudo e entendo o comportamento de vocês, já que um psicólogo e um analista não podem ficar o dia inteiro analisando ninguém. Eu trago esses conhecimentos aqui, mas sem base, eu também não sou formado, pelo estudo que faço para a gente poder desconstruir essa coisa quadrada do tem que ser. Mas minimamente. A Lumena não me representa como vó Dulce, minha irmã. Talvez a Lumena seja até minha tia de santo. Por grau, minha Cici, por grau um pouco maior, por ser filha dessa mulher que está diretamente ligado. Ou somos primos espirituais. Mas, infelizmente, a Lumena está buscando legitimar a sua presença, fazendo parte de um joguinho vulgar que é pré-programado, todo mundo já sabe que é pré-programado, é escrito, a coisa tem que ser satirizada ali, alfinetada, para gerar ibope. Porque sem contexto de briga não há ibope. O ser humano ele não se agrada da filosofia e das coisas boas. A mente humana recalcada, precoce e capitalista, ela precisa rir da desgraça do outro, estar próxima da desgraça do outro. E nós temos que ser o povo. Hoje, o meu abá, o pai Geiso aqui de Campinas, ele postou lá, está até na minha página, um requerimento de assinaturas para que o BBB se responsabilize, baixe a guarda e fique quieto. Que os membros dali não falem mal da nossa religião. Isso é um direito nosso adquirido e conquistado. Porém, aquilo ali é uma questão de lei. A grande questão é que nós não somos formadores de caráter, como o Leonardo acabou de falar aqui. Qual é a fé, Leonardo? Infelizmente, ela não vive nada do que ela prega realmente. Mas isso não pode ser atribuído à nação do Jeje, isso não pode ser atribuído a rumbona dela, nem a mãe carnal da rumbona dela, que é uma mulher muito velha de santo, nem a descendência do Sejaundê, nem a nossas Gaiacus, nem a ninguém. Isso não pode manchar o nome nem do Bogum, nem do Runtologia, nem do Sejaundê. Porque o que ela fez foi dar ferramentas para que os outros nos magoassem. Porque ela não elaborou bem o luto dos seus traumas. Ela é uma mulher com muitos traumas, com muitas feridas, e ela não tomou essas feridas como exemplo para usar essas feridas como engajamento para defesa. Porque se ela se coloca na dor de outro, ela não replica essa dor. Agora, quando ela deixa que a dor aconteça em outro, ela participa no escárnio, ela comete um segundo mecanismo de defesa do ego, que é o deslocamento. O deslocamento ele não é tão longo. Eu não trago informações de lá e desloco aqui. Mas, por exemplo, se o meu trauma, o meu transtorno está extremamente instalado, eu vivo ele diariamente, e a minha militância por autodefesa, por defesa própria, é claro que qualquer outro trauma que eu tenha, ou que eu tenha passado, está comigo aqui. O deslocamento é assim, a garrafa fala que eu sou gordo, eu fico puto da vida com aquilo, eu desconto isso na mesa, a mesa desconta no cachorro, o cachorro desconta no vento, o vento faz o vendaval, desconta em alguém. Então, no deslocamento, ela passou por trauma, ela passou por preconceito, ela foi acusada, ela tem os seus transtornos defectivos, existem dentro dela vergonhas internas, gerenciadas por abandono e traumas. Quando alguém começa a falar alguma coisa que ela não concorda, ou que a lembra, ela já vem reativando o seu recalque, monta os mecanismos de defesa de ego, ela nega tudo que o outro fala, ela chega em cima com forma abusiva, com forma agressiva, e ela ainda comete o deslocamento. Aquele sentimento do eu, que em algum momento calaram a boca dela, em algum momento ela foi falar e ela foi reprimida. É claro, ela é militante. Estou aqui defendendo os negros. Ah, sua biscate preta. Isso recalcou. Então, quando alguém começa a falar, não é só pelas falas todo mundo fala.
Mas ela, como mulher psicóloga, ela deveria desenvolver empatia, porque a psicologia busca do outro conhecimento e faz com que o outro venha. E a psicologia vai até onde o outro dá limite. E eu não vi ninguém ali no BBB dar limite para que ela faça as asneiras que ela faz. Fora disso, ela faz manipulação, ela faz tudo. Me desculpe a zeladora dela, me desculpe a mãe carnal da zeladora, me desculpe os amigos que eu conheço próximos a ela, me desculpe as pessoas aqui de Campinas que têm parentesco consanguíneo com ela, mas infelizmente tem que ser falado. Ela não nos representa. O nosso repúdio, a nossa intolerância não tolerante sobre a questão do BBB é uma outra questão. Votem, se manifestem, a Globo tem que pagar por isso, o BBB tem que pagar por isso, os participantes também têm que pagar por isso. Agora, também é uma atitude de atenção para a gente deixar de ser alienado, parar de ser débil, parar dessa cultura de adorar um rapper e não adorar uma dona de casa que sai de casa às 5 horas da manhã e faz a coisa acontecer. Parar de adorar uma mulher que está adquirindo vários créditos e adorar o seu irmão de santo que te responsabiliza por você. Ali são todos responsáveis emocionais e estão ali confinados de uma certa forma que eles podem colocar o que é ruim deles para fora. Gente, vou dar uma pausinha, vou voltar lá no comentário da Paty para a gente poder ver o que ela escreveu, vocês já leram, eu não li ainda, poder responder e ser educado. Eu vou segurar a tela aqui, tá, gente? A Paty diz que ela é terapeuta psicológica, parabéns, profissão lindíssima. Também eu não sou terapeuta não, tá, Paty, meu amor? Gostaria muito de ser. E não existe psicopatia ou sociopatia. Ela não tem caráter mesmo, porque suja a religião, a profissão e principalmente a vida das pessoas humildes e do bem. Realmente, Paty, você como mulher psicóloga sabe, enterrado no recalque, não elaborado o luto, eu não consigo ter empatia por mim mesmo e todo mundo à minha frente é uma arma apontada para mim, não é? Deixa eu ver aqui. O Marcelo diz que a situação não é apenas criticar, as pessoas querem apenas criticar, realmente. A gente tem que pensar na dor emocional da mulher que iniciou a Lumena e pensar em como isso pode, porque uma mãe, gente, quando é mãe, e a gente fala de mulher, eu não sei se a Aline ela é mãe carnal de algum filho carnal, mas uma mãe, quando é mãe, não tem profissão, ela não é gente. O filho, quando é filho, também não é gente, é um contrato social de responsabilidade e de autoculpa. Por mais que a dona Aline postou aquele texto bonito, dentro dela existe a dor de qualquer outra mãe, que é, poxa, o que levou ela a fazer isso? E a pior das dores, que depois é pegar isso, desconcertar o erro e tentar reensinar. Mas como o Marcelo falou, caráter, ele é construído pelo superego dos pais. Também não estou culpando os pais dessa menina, é só um adendo de saber. O Adriano diz, as atitudes dela provavelmente advêm do endurecimento e do ódio guardado e da réplica. Isso, e replica isso nos outros. Gente, sou meio cegueta, tá? Desculpa. Que no alto do seu ego julga os outros menores e se sente no direito de agredir e humilhar também, em nome de uma militância pautada no ódio e não na inteligência. Realmente, quando a gente fala do candomblé, gente, a gente fala da questão quilombola lá da vida lá, né? Dos quilombos, da resistência que a gente ofereceu, por ser povo negro, por ser povo que veio, que se tornou escravo, e por uma sociedade capitalista que não permitia isso, né? Leonardo, casa-nação e idade de santo não formam caráter. Ela não está vivendo nada do que prega. Realmente, eu te respondi isso, né, Léo? Infelizmente. O Daniel, meu amigo, falou aqui uma coisa muito legal que eu ouvi essa semana, uma palestra muito legal. Militância exagerada pode ser um refúgio de uma dor própria. Realmente, Dan. Pergunto porque tenho acompanhado em todo e qualquer assunto que é trocado com ela dentro da casa, ela perde o raciocínio. Oi, cadê? Me perdi agora. Perdi o que ele estava falando aqui. Desculpa. Mas, Dan, a questão é muito clara, meu querido. Todo o exagero de militância, eu passei isso há um tempo atrás, quando eu fiz uns comentários do zelador aqui de Campinas, que usou do dialeto de coloquial baiano, linguagem coloquial, e falou que ele não cultuava esses troços. Eu até entendo que, menina, que troço é esse? De onde vem esse troço?
É um coloquial, um dialeto. Mas ele utilizou isso aquilo de forma pejorativa, ele recebeu o perdão das pessoas aqui de Campinas, a mim não tem que receber perdão nenhum, até porque eu não comungo com ele da religião dele. Conhecia, era uma pessoa que convivia comigo, convivia com ele, mas ele errou. E aí ele expôs a minha opinião. Quando eu fui falar sobre a casa dele, que eu falo que eu sou muito defensor da questão da transexualidade, do respeito, eu não falo da modernidade do candomblé, porque eu sigo uma religião dogmática. E por segui-la, eu tenho que me adaptar em algumas etapas e seguir o que o candomblé exige. Você sabe, nós que éramos homens gays, que éramos evangélicos, nós saímos da igreja e tivemos que adaptar numa outra religião que nos aceitasse, porque o dogma da igreja não permite. Hoje a igreja permite que a gente, que era líder de louvor, voltasse a cantar, fazer acontecer mais. Eu respeito o dogma religioso. E dogmaticamente, mulheres não sobem ao coro na nação que eu me professo. Existe o respeito lá do coro, da parte babá, essa coisa toda, do xexequerê, do abuê, todo esse culto aí, cada um tem sua linhagem. E eu fiz um comentário, que existia uma menina que se tornou um homem trans, é um babalorixá aqui de Campinas, até onde ser um bom babalorixá, e ele estava ali por uma ajuda. Qual pessoa não frequentou uma casa que já teve alguém que tocou um atabaque por necessidade, mesmo até Abião e Iaô? Mas não é uma coisa que seja correta, porque quando a gente fala de uma militância exagerada, foi o que eu passei com pessoas ligadas próximas à menina, que disseram que eu fui homofóbico, transfóbico. Eu fiz um comentário, mas eu sou dogmático. Eu a respeito, eu a procurei para conversar. E eu defendo a causa. Em várias atitudes, até porque eu sou homem gay. Para mim não está confortável ser homem gay numa sociedade preconceituosa. Para mim é confortável ser o que sou. E no caso da Lumena, que ela defende exageradamente a questão da militância dela, se ela defende, ela tem que ser percursora de uma digestão emocional e não se tornar parte de um mecanismo psicopata de perseguição, porque quando você usa estudo para conhecer o que a outra pessoa é e para saber como se defender dela, você não deixa de ser psicopata, porque você está utilizando o estudo para coisas negativas. E aí, terminando, né, Dani, que a gente fala um assunto, mania da gente, né? Vai para outro. Militância exagerada é escudo de autodor, entendeu? Deixa eu ver o que o Léo escreveu aqui. Sim, não é culpa de santo, não é culpa da família dela de santo. O que ela faz torna a estabilidade dela, realmente, Léo. Só que, infelizmente, ela representa essa família, que é outra coisa. Quando a gente fala da representatividade, que ela não me representa como mulher gente, não tenho ódio por ela, se um dia ela se refizer nas coisas erradas que ela fez, e eu encontrar com ela, tomarei meu colofé, trocaria, essa vai uma mulher do Oxóssi, né? Ou uma mulher de Otolu, não sei. Ela, como todo ser humano, ela merece, tem o direito de errar e merece o perdão, e merece a correção, e merece mostrar que tudo isso serviu como bagagem de aprendizado para ela, né? Vê que a Jaqueline escreveu aqui. Boa noite, Jackson, tomei colofé seu, boa noite. Gente, eu vou fazer assim porque eu sou meio cegueta, tá? Sim, não tem a ver com o Jeje ou sua criação dentro do Cue. O que fosse outra nação, na verdade, ao meu ver, o problema está no que repercute aos que não são da religião de matriz africana, que já passa por muita... já passa por muita intolerância. Muito bem colocado, colofé, irmã. Gente, eu preciso fazer óculos, eu tenho pavor de óculos, então eu leio mal, porque eu tenho que fazer assim para ler, mais ou menos, ou ficar de lado para não ver o reflexo do celular. Realmente, ela deve ter tido muita educação, porque se ela teve a mesma educação que eu tive, somos da mesma desinência, a nossa educação é rígida. Eu digo que a educação do Jeje é quase tão rígida quanto a educação do Angola, que é uma educação espiritual admirável, que eu fico alucinado com o padrão de educação do Angola, né? Carlinhos, só conhece uma pessoa quando você come 1 quilo de sal junto com ela. Porém, Carlos, tem que lembrar que pessoas, quando estão confinadas num espaço, a mente entende aquele espaço como um quadrado, um espaço quadrilateral. E ali eu tenho norte, sul, leste, oeste, punções do horizonte, punções do sul, escolhas certas e erradas. Quando a nossa mente é pressionada, existe um sistema claustrofóbico. Toda pessoa que passou por trauma, ou que é excesso narciso, ou que tem aí neurose de abandono, ou que passou por abuso ou tem defectividade, tem ciência na claustrofobia. E a claustrofobia, ela tira de você a normatividade dos seus pensamentos. Aquele choro da Lumena mesmo comprova isso.
Carlinhos diz aqui uma outra coisa. Muitos lá buscam a própria apoteose, desconstruindo os outros. É um programa que apoia isso, tem toda a estabilidade de seus participantes. Todos os extremos são ruins. Sim, Carlinhos, sempre. Mas é o show da vida, né? É o business, é o famoso fast food emocional. Quando a gente fala do Big Brother, eu quero ali viver a ilusão de sair com muito dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Mas o dinheiro ele é bom quando ele é para construção, não quando ele é para construir o que você não foi construído como ser, né? Não é o ter para ser. Eu não posso ter dinheiro para ser alguém. Eu tenho que ser humano para ter as coisas e ter responsabilidade por elas. O Léo diz aqui, eu não aceito minha... Opa, fugiu aqui. Eu não aceito minha própria mãe carnal desmerecer minha religião, e principalmente meu orixá. Se nós do axé permitimos uma pessoa do próprio axé zombar do sagrado, como lidar com os de fora? Léo, eu vou fazer aqui um acréscimo a você, entendo o seu respeito, também tive essa luta no começo, mas lembre o seguinte, sua mãe, conselho de um irmão amigo, eu aprendi isso a duras penas. Eu também fiquei muito tempo distanciado da minha mãe carnal, por ser uma mulher que é evangélica, minha mãe tinha os princípios dela, nasceu em 1950. Então, nós somos moldados pelo superego dos nossos pais. Minha avó e meu avô eram liberais ao extremo, mas trouxeram a criação ali. Então, quando a sua mãe desmerece a sua religião ou seu orixá, entenda que às vezes ela deve ter uma baixa resistência à frustração. Às vezes, quando ela te criou, vai um outro conhecimento, gente. Quando mãe cria filho, ela para a vida e investe tudo que ela tem no filho. E quando aquela criação termina, que o filho, a partir dos 7 anos, começa a ser individualista, começa a ter sua individualidade, você começou a construir a sua, e por consequência chegou no candomblé, que é outra individualidade espiritual, você não sabe quais planos sua mãe fez para você, Carlinhos, Leonardo, perdão. Quais os planos que sua mãe fez para você. E às vezes, se você seguir um rumo de ir para o candomblé e ter um orixá, e ali você fala, né, pai ou mãe, você deve ter um pai ou mãe de santo, ou Yalorixá ou Balorixá, ou Doné ou Doté, Rumbono, ou Rumbono também, que é a palavra comum, acordo, ou Mameto ou Tateto de Inquice. Quando a gente fala para a mãe, a maior dor é ouvir a gente falando pai e mãe para uma outra pessoa. É um egoísmo delas e a gente tem que respeitar. Por quê? Elas são mãe, elas são donas, amamentaram e nós pertencemos a ela até o final da vida. Minha mãe mora ao lado do meu barracão e se eu demole, minha mãe é uma mulher de Iemanjá, Leonardo, minha mãe coordena meus filhos melhor do que eu mesmo. Minha mãe, ela entra, ela cozinha, ela faz, ela costura, ela pinta, ela borda, as crianças vão na casa dela, toma café e volta, bate papo, é a avó para cá, a avó para lá. Minha mãe não é espiritualista, eu nem a deixo entrar na roça em períodos de obrigação. Mas ela sabe quando acaba um período da obrigação lá de casa, ela faz o bolinho de arroz sem glúten, porque ela sabe que os arroz não podem comer leite, não podem comer creme de leite, não come leite condensado, não come leite. Então ela faz o bolinho dela de arroz com água, e não põe coco, nem queijo, nem nada, e leva o bolinho de arroz da avó. Vocês veem, ela não é a avó carnal dessas pessoas, mas eu os chamo de filho, e eles os chamam de vó. A identificação está feita aí. Se a identificação é introjeção, e mãe sempre procura na vida do filho realizar os sonhos que não realizou, porque ela, para ser sua mãe, ela deixou de ser mulher, deixou de os sonhos de lado, por mais que a gente diga que não, elas abandonam tudo pela gente. Então, Léo, respeito a sua unidade de trazer para sua mãe a realidade, mas primordialmente, quando estiver pertinho dela, transmita meu beijinho para ela e diga para ela, mãe, sou sabedor da dor que a senhora tem. Quando eu chamo meu pai ou mãe de santos de pai ou mãe, e nós somos mais obedientes, porque tem a segunda questão moral, que é a religião, porque o medo sempre foi constituído como castigo divino e decoro social também. A mãe usava, o bicho papão, vai te pegar, se você for ali na rua, o fulano vai te bater. Sai dali para o colégio, a gente tem medo que a professora nos castigue. Vai para a sociedade, eu tenho medo de ser assaltado, medo que o policial me prenda se fizer uma coisa errada. Chega na religião, que é meu último suporte, eu tenho medo de ser castigado pelo meu orixá. Mas a gente já está um pouco mais velho, a gente dá mais uma abrandada. E a mãe fala, poxa, por que ele bateu de frente comigo? Também ela não entende. Como a gente é filho, a gente é proprietário. Nós somos propriedade de uma mulher, porque a ela fica dado o vínculo da educação, mas somos proprietários das nossas mães. Por isso que é tão difícil instituir o luto de uma mãe. E eu deixei de falar lá atrás, uma coisa muito interessante, você me falando, você me lembrou, Léo, sobre a questão do gatilho emocional. Quando a gente fala da Lumena,
Cada palavra, cada negação que ela tem, cada sistema de agressão, ou se eu falo mais difícil, se eu falo mais alto, ativa um gatilho na Lumena, por isso que ela tem aquela atitude dela. Só que ela, assim, ela não tem representatividade religiosa lá, né? Cadê o Sarapocã, a mudança dela? Foi o que o Adriano escreveu aqui. Isso, o Adriano fala, o Adriano vem de uma casa, gente, meu companheiro, o Adriano Maioral, muitos se conhecem como Tom Giuntala. Ele veio da casa do meu sogro Cacau, Biacilê, um homem grande. Quando eu era Bião, já ouvia falar desse homem aqui em Campinas. Sequencial, com o falecimento do seu Cacá, o Adriano deu a quantidade de convívio dele com o pai criador dele, Babá Lacinangue, meu sogro, esposo, mãe Marlene, minha sogra. E hoje o Adriano adentrou o GEJ por participação lá em casa, no CUE, tomou as obrigações dele no GEJ, mas os vínculos emotivos não se perdem. Mas o Adriano traz a mesma educação que o seu Alacinangue deu a ele lá dentro do Roncó. Aliás, todos os filhos da casa, os padrões do Angola da casa sob Biacilê, são até hoje muito bem representados. As pessoas são, eu digo, são yaôs geisha, sabem entrar, sabem sair, não são excessivos, não são viçosos e viciados. E o Adriano fala disso aqui, né? Como ele fala, quando nos iniciamos e carregamos a responsabilidade e o nome da nossa família. Inevitável. Por isso, temos que ter o cuidado de não mancharmos o nome dos nossos ancestrais. Carregamos o axé e o selo da nossa família espiritual. Como eu li errado, né, gente? Cegueta. O Adriano diz que é inevitável. Eu sou Kwesejana Juan, sou filho do seu Roberto Dotolu. Mas antes de ser filho dele, fui iniciado numa Ligia de Yansan. Se eu fizer alguma coisa agora, vão apontar lá o filho da Liz. Ela criou e fez mal. Eu não dei continuidade com a minha mãe, todos sabem, porque minha mãe estagnou a vida dela espiritual, está lá no cantinho dela, não é uma mulher muito pública dentro do caminho espiritual, você é uma mulher muito coerente e muito sábia, e dei minhas obrigações em continuidade com o seu Roberto, meu atual rumbono. O que eu fizer aqui em Campinas vai ser de responsabilidade do seu Roberto. Vou dar um exemplo para vocês. Há um mês e meio atrás, babé da minha casa, eu sou uma casa muito alegre. Na casa do meu pai, eu sou um moleque. Na casa do meu rumbono, no Kwesejana na Juan, às vezes meu pai já me olhou muito duro, o meu rabalachefe, falecido Ricardo, seu babá Ricardo, me dava umas chamadas porque lá eu tinha a chance de desconstruir o homem sério que eu era, de brincar com meus irmãos, de fazer acontecer. Sempre fui um filho muito ativo nas atividades da casa, apesar de morar longe, chegava lá a fazer meu papel. E eu estava num barracão, eu faço ações de roupas, doação de roupa, e a gente estava mexendo em umas roupas de doação, o babá da minha casa achou um vestido de noiva. E eu brincando com ele, eu falei, Selma, esse vestido dá em você. E nós fotografamos o vestido. A gente estava no barracão separando roupa de mulher, de homem, de adulto, de menina, de menino, sapato. E o Anselmo postou essa foto. Vocês vejam como o nome de uma casa repercute. Uma pessoa que se diz estranha, chamou meu pai em ófalo. Aqui não é o chão da casa do seu filho, com esse jarruezinho que você inaugurou há tantos anos atrás. Isso aqui é uma pombagira vestida de noiva? Meu pai imediatamente me chamou, falou, você está com tempo, filho? Posso passar? Você pode. E aí meu pai me adverteu. Minhas palavras foram, Colofé, sim, senhor, desculpa, obrigado. Liguei para o Babé da minha casa, falei, Babé, vamos tirar essas fotos, filho? Não pelo que a gente sabe que elas representam, que é uma brincadeira. Afinal, a gente estava saindo de 35 dias de função mais campanha. E aí todo mundo exausto. Eu tenho lá o Atomic 70 que eu falo para vocês que eu borrifo, para quem quer ter culto espiritual, compra Atomic. Gente, eu vendo Atomic, pode me procurar porque o dinheiro do Atomic vira bastante ação aqui fora para mim. E a gente usou o Atomic, que estava lá, mas restrito as pessoas na obrigação, muita coisa para fazer. Quem é do GEJ sabe que 21 dias são bem ralados, mas nossa iniciação parte de 28 dias, então é uma coisa bem pegada. E aí aquilo vem como um baque para a gente, vem. Porém, é uma ordem da casa matriz. Minha casa, o Kwesejana Ruezinho, é filiada à casa matriz Kwesejana Juan. E se o meu rumbono diz que está errado, mesmo que foi por uma fofoca de uma pessoa desocupada, ou que esteja ali cometendo inveja, ou a inveja é de um ódio, né, que vem de uma admiração, não posso ser então invejo, não me importa. Se em algum momento meu nome caísse nos becos da vida aí, como minha casa estava brigando uma pombagira vestida de noiva, o que eu poderia dizer a não tomar colofé e aceitar a baixa no meu pai? O pai Valentim hoje estava fazendo uma live, ele disse que os iaôs de hoje não tomam baixa, realmente. Não tomam baixa, porque eles são grandes. O iaô de hoje não toma baixa, porque se ele receber uma baixa, o ego dele inflama, ele vai embora. E o zelador egocêntrico também pede aquele filho da roça, e é menos um, e menos um é menos fama, né, gente? E uma coisa interessante de falar,
completando lá eu sou ruim para nome, gente, para o Leonardo. Leonardo, a casa do Geja é uma casa de muito poucos filhos. Algumas casas são muito grandiosas, vide aí o Megitó Marcos de Becém, porque ele no Rio ele concentrou o auxílio a muitas pessoas que ficaram sem casa. E algumas casas são pequenas, umas casas matrizes têm 2, 3 vodunces lá frequentando ainda. O Geja ele é composto por poucas pessoas. O ninho do Geja, ele é muito seletivo no frequentar, por isso que muitos entram e não ficam, ou muitos nem entram no Geja. Então a Lumena, sabendo que ela está lá mais próximo da casa matriarcal, ela deveria minimamente tomar coerência dos comportamentos dela religiosos. Os demais que ela comete sociais, a mim não importa, mas religiosamente ela feriu o nome da minha nação. Ogum Temin, que saudade, né, do seu Biacilê, homem maravilhoso, gente, gigantesco. Ogum Temin diz aqui, não consigo entender uma pessoa iniciada, né, de um ano que já esqueceu tudo que aprendeu no Roncó. Entre os ensinamentos, não está a respeitar os Erechás e Quisivoduns? Sim, está a respeitar. E aí a gente pode levantar também uma outra questão aqui, Ogum Temin. Se ela é vodunce de um ano, eu espero em Deus, falar assim, né, em Nossa Senhora, como diz aí o dialeto, eu espero em Obatalá, em Becém, que ela tenha cumprido o ciclo dela, porque, feliz ou infelizmente, um vodunce do Geja que limpa a cabeça de um ano, e hoje isso é muito discutido, ele tem lá os seus preceitos de um ano sem praia, um ano sem cachoeira, um ano sem bebida alcoólica, um ano sem festas, um ano sem frequentar locais com bebida, sem comportamentos de promiscuidade, sem atitudes de ódio, afinal ele fez Sarapocã, sem atitudes vulgares. Então eu acho que se ela é uma vodunce de um ano, ela está com o cabelo bem grande, talvez ela tenha mais que um ano, né, de iniciada. Eu espero que ela tenha tomado a briga, fechado o ciclo dela, para poder voltar a se comportar com aqueles discursos de ira e ódio, porque, mais uma vez, uma mulher militante traz uma representatividade de mau exemplo aos vodunces mais velhos. No Geja, uma mulher, quando toma a obrigação de 7 anos, ela se torna um etemim, uma pessoa mais velha. Pode se tornar uma rungã, pode se tornar uma derevitu, uma deré, ela pode estar qualquer coisa da casa da mãe de santo dela, da Elorixá dela ou da rumbona dela, ou troca as linguagens para poderem entender. Mas uma mulher que está com um ano de iniciada, mas acho que o cabelo dela está bem grandão, acho que ela está com mais tempo de iniciada, eu ouvi falar um ano, mas ela deve ter mais tempo de iniciada e deve ter só a obrigação de um ano, o Odu-Ocan, que alguns chamam Odu-Can, né, colocado no chão. Léo, o senhor viu o pronunciamento do terreiro dela? Léo, eu vi sim. Achei interessante a forma que ela se justificou, a Elorixá, a rumbona, o rumbono da... A gente pegou de falar rumbona, mas a palavra é rumbono, como um de dois. Ela postou um texto ali muito interessante, eu li uma vez só, mas não com muita atenção, mas ali eu achei que a postura dela foi certa, ela não vai renegar a filha, ela não vai expulsar a filha, afinal é filha, filho erra. E essa senhora, Dona Aline, ou Gorência Lime, ela não pode ser estabilizada por isso, mas nós esperamos que ela haja da boa conduta para com seu Becém, para que futuramente seu Becém não pese a mão sobre a Elorixá, sobre a Ogorência e nem sobre a filha, né? Ogum Teminha, a criação de nós mais antigos diz que o vodunce com um ano de santo tomado ou não, ou recém-tomado, não pode aplicar cabelo, colocar peruca, mas isso aí há uma desconstrução social pela questão da praticidade capitalista, né? Talvez uma mulher hoje em dia careca, um homem careca, não tenha tanto acesso como nós. Fizemos santos há um tempo atrás, de um período menor, que a gente podia pagar nosso quelê em casa, podia comer no nosso aó, no nosso eguê, sentar no nosso zan. Eu não sei como é que tá os tempos de hoje, entendeu? Ô Léo, eu não sei da particularidade da vida da Lumena. É até um erro meu, eu vim falar, tinha que saber.
Mas no jeje, Equedes e Ogãs não limpam a cabeça. Vodunce limpa a cabeça. Quando eu ouço ele falar que ela é uma Vodunce, eu entendo que ela é uma Yaoi. Realmente você me despertou aqui. Olha o Leonardo ajudando a gente no contraste, consciência e coerência. Contraste, ela é o de 1 ano. Uma mulher negra, a Gibonã da minha casa, a Dofona Juliana Dotolu, que foi a primeira iniciada aqui no meu Cue, porque a minha primeira filha eu iniciei na casa do meu pai, minha primeira aqui é de casa do meu pai também, e a Gibonã, junto com uma outra rama, foi iniciada aqui. Eu lembro que ela era professora, ela é professora, né, de Hortolândia, e infelizmente, ela só pôde tomar o Odu dela de 1 ano, acho que muito tempo depois da obrigação, da idade dela. E ela ficou, infelizmente, uma mulher que tem sangue negro, né, e cabelo crespo, ela ficou com o cabelo, a gente brincava, chamava ela de Capitão Caverna. Ela ia amarrando, ia dando um jeito, sexta-feira de branquinho no colégio, pagou o cogrê dela dentro de casa, o quelê, entendeu? Foi com o cabelo ruinzinho mesmo pro colégio, sem química, sem tinta, e ela tem praticamente 80% dos cabelos brancos. Então, uma coisa realmente que é bem complicante, mas é aquilo. Hoje, numa sociedade, Léo, que a gente está vendo, Iaô fazer sexo oral e dizer que ninguém pode me criticar. Uma sociedade que a gente está vendo zelador transar com filho transar com zelador. Que a gente está vendo Iaôs desconstruídos que procuram legitimar sua existência, egocêntricos, já jogando buzo, fazendo ebó. Claro, quem procura é culpado, sim, mas a gente está falando também que existe uma alta quantidade de idosas e idosos de fé polida que, se você fala, sou pai de santo, ela vai até lá e vai te consultar. Ela quer ajuda, ela quer acalento. Então, você me trouxe um contraste aí que me criou uma consciência muito interessante. Se ela é Vodunce de 1 ano, eu acho que aqui embaixo o Marcelo colocou 2, mas me responde escrito aí, ela tem 2 anos de iniciada, mas eu creio talvez também que 2 anos de iniciada o cabelo dela não tenha crescido daquele tamanho. Mas Vodunce, pessoa iniciada no jeje, raspa sim a cabeça. Tá bom, meu querido? E antes da obrigação de 1 ano, não pode ter procedimento nenhum. E fora da obrigação de 1 ano, eu tenho pessoas da minha casa, por desinência de alguns voduns, que química, trançagem de cabelo, aplique de cabelo. Ah, mas o aplique vem da cultura negra. A trançagem veio, entendo tudo veio, mas alguns voduns se irritam com isso, não aceitam, tá bom? Esperar o Martelo responder sobre a questão dos 2 anos da Lumena. Mas, gente, vocês entenderam o que eu quis trazer para vocês poderem ter isso como conhecimento, despertar a coerência na gente? Minha única palavra aqui é, a gente não pode criticar a Yalorixá, a Doné, a Rumbona, ou Rumbono, né, da Lumena, a Dona Aline, ou Gorense Aline. A gente não pode criticar o Sejaundê e os atos dela não representam o povo do jeje. Agora, quanto à mulher de carne, os atos dela e comportamentos não representam a profissão que ela escolheu. É sinal que talvez ela não cumpriu com a cadeira de análises que ela precisava. Segundo o que a gente aprendeu com a doutora Cris, o fígado dela é inflamado. Então, o fígado inflamado dá problema, né? Recém-iniciado é complicado, né, Léo? Eu não sei, na minha casa, na minha descendência, eu não entendo quem não careca a cabeça. Não sei se é uma particularidade da vida. Tanto é que na live do Valentim, hoje à tarde, com o Danilo, ele falava dessa questão da representatividade, de a gente procurar outro irmão. A gente é construído assim, nos zeladores antigos, um consultava o outro, um pedia a ação do outro. Irmão, repare isso aqui para mim, às vezes eu tenho um ebó que você precisa, você tem um jogo que eu preciso. Eu, graças a Deus, aqui em Campinas, para onde eu for, para os meus compadres e comadres, eu sei que eu tenho apoio, como também já ofertei apoio. Mas o Valentim falou uma coisa interessante da questão da comunidade, do aprendizado, do Lerim, da divisão de fatores dessa questão, entendeu? E aí, eu ia falar uma coisa, gente, acabei lendo o comentário, não consigo falar, eu me perdi. Você estava falando, Léo, que ela só tem 1 ano, e no comunicado diz que é recém-iniciada com seu 1 ano. Então, eu ia falar da questão de troca de conhecimentos. Beleza, me lembrei. Há um tempo atrás houve uma discussão que o jeje não reconhece os abicus, né? A sociedade Ebel Orum. Hoje em dia nós temos conhecimento disso
porque atualmente eu converso com o homem do Quetu, com o homem do Angola, com o homem do Efon, com o homem de outra nação, e a gente vai aprendendo. Até onde eu sei, no jeje mais arcaico, não havia a leitura da abicunidade. Existem esses dogmas que o abicu não limpa a cabeça para que o abicu não tenha o que dar para outra pessoa. O abicu ele não pode iniciar outra pessoa. Eu sou os conhecidos pessoas falam, eu conheço outras pessoas da abicu que são iniciadores e por aí a coisa vai. Mas replicando conhecimentos pegados aqui. Então não sei se atualmente a ela orixá dela iniciou ela de uma forma diferente que aquele cabelo grande tenha continuado. Porque realmente para um ano esse cabelo não estaria grande daquele tamanho, entendeu? Léo, ela vai ter que resolver até mesmo porque não é errado que um psicólogo, um psicanalista tenha um ataque de raiva. Porém, ele é a pessoa menos provável. Porque quando a gente fala da psicanálise, da formação dela, da psicologia, você vai a essas cadeiras para se entender. E se entendendo, executar uma visão de empatia, que eu estou fazendo para ela aqui hoje. Eu tenho cá, meu coração, ó, tá peludo, porque o que eu recebi hoje de telefonema, de mensagem, nossa, o jeito está uma bosta, hein? Nossa, o povo do jeito é um lixo. Nossa, o jeito está se reconstruindo na casinha de papel. Entendam, se eu amanhã matar alguém, não é o Jeje que matou, fui eu que matei. Se amanhã algum bono, alguma donel, algum dotel, algum vodunce, algum mequede, algum ogão, algum tó, executar um erro, não representa a casa matriz. A educação foi dada. Talvez nós sejamos os maus aprendidos. Eu tenho aí umas 3 ocasiões de filhos que entraram na minha casa, eu agi com a disciplina do amor e da não quero projetar ali, vou jogar ali tudo que eu tenho, esse menino vai melhorar. E saiu e foi um escárnio para minha cara. Graças ao Logum Edé, graças ao meu pai Bessem, que as pessoas conhecem minha conduta, conhecem como eu consigo agir, não escondo nada do meu pai, sou um filho presente, meu pai sabe do que passei, e a pessoa saiu e se escarneceu a si próprio, e foi fazendo cagadas uma em cima da outra, mas levou da minha casa o conhecimento e base, ao ponto que muitos dos meus amigos não aceitou em casa nenhuma. E os que colocaram a mão, deu degringolagem, tchau e benção, e voltou. E depois ele voltou para casa onde ele havia começado o culto dele, tomou obrigação e ainda desonrou a casa. E também, como todo mundo fala, caráter é construção pessoal e aplicabilidade social. Mas, gente, eu acho que a gente já conseguiu falar tudo. A conversa foi muito legal. Muita gratidão pela atenção de vocês, porque a gente está todo mundo aí preso dentro de casa, saindo para trabalhar com os devidos cuidados, mas a gente sente falta. Eu estou em casa aproveitando que, como eu falei para vocês, eu tive uma bênção grandiosa do meu pai Rolo, meu pai Bessem. Eu tinha um problema circulatório muito grande, minha família toda sofre dele, e